Vamos para o terceiro episódio. É uma conversa entre a Creusa e o ancião. Eles vão falar sobre o oráculo que Ion recebeu, Ion não, que Shuto recebeu, e da ameaça que isso é para Creusa no palácio, porque Shuto, tendo sido recebido um filho de Apolo, né, que é o Ion, segundo a Creusa e o ancião, vão ameaçar o lugar da Creusa no palácio, considerando que a Creusa é a ateniense, é da linhagem que é da família real, e o Shuto, que a deixou para trás na maternidade, né, ficando só ele com o filho, vai querer passar o trono para ele, pro Ion. Diz Creusa: o ancião preceptor do pai Erecteu, outrora, quando ainda era vivo a luz. Ergue-te até o santuário do Deus para exultares comigo, caso o rei Lóxes vaticine sementes de filhos. Com os amigos, doce é o bem-estar. Se a sorte fosse má, o que não se dê, doce é olhar olhos de luz benevolente. Eu a ti, tal qual tu outrora a meu pai, ainda que rainha sirvo em vez do pai. Creusa então chama o ancião, que foi preceptor do pai dela. Pede para que ele comente o oráculo de Apolo. Quando você está com amigos, você sente bem-estar, mas se você, estando com amigos, e sua sorte é má, é doce a luz benevolente que vem dos olhos do amigo, né? Diz o ancião: ó filha, conservas os modos dignos de dignos genitores, e não vexaste os teus, prole de antigos autóctones. Puxa até o templo e leva-me. Íngreme é o templo. Sê meu médico de velhice cooperando com o meu pé. A Creusa está lá no templo, acompanhada do ancião, e ela o puxa para ele conseguir subir até lá. Diz Creusa: prossegue, observa onde pões o pé. Olha, lerdo é o pé, mas o espírito alerta. Apoia no bastão, o piso do chão rola. Até isso é cego quando vejo pouco. Disseste bem, mas não te deis a dor. Não por anuir, não ordeno o ausente. Mulheres de meus teares e rocas, serventes fiéis, que sorte de filhos, porque viemos o esposo obteve. Dizei, pois se me indicais os bens, não fareis o favor a donos infiéis. Creusa agora se dirige ao coro, que foi mandado, as mulheres que o compõem, né, foram ordenadas por Shuto a não contarem para Creusa o oráculo que ele recebeu de Apolo. Mas ela pede que elas digam, serventes fiéis dela, que elas são. E a Creusa... Tá, vamos lá.
E ó, Nume, o início da fala não tem boa sorte. E ó, mísera, já estão indicando que algo não é bom para a Creusa. Mas algo turva na sina dos donos. Aí, que fazer do que morte cerca? Que musa é essa? Que pavor é esse? Falemos ou calemos? Ou que faremos? Fala, pois dispões de minha situação. Direi, ainda que eu morra 2 vezes. Não te cabe, senhora, ter nos braços filhos, nem sustê-los ao seio um dia. Então Coro disse para Creusa que não cabe a ela ter um filho, mas nós não vimos o oráculo dizendo isso pro Chuto, né? Oi, moi, morresse eu. Filha, ó mísera situação minha, tive, sofri aflição insuportável, amigas, fomos mortas. Então Creusa está com a notícia de que não vai ter filho e está sofrendo. Filha, aí. Um grito de dor. Ela queria muito ter um filho. Dor através dos pulmões aqui dentro me golpeia. Não chores mais, mas o pranto vem. Antes, saibamos que há de anunciar se o dono na mesma situação participa desse infortúnio, ou só tu tens má sorte. Aí o ancião já quer que ela olhe para além desse sofrimento dela. Quer que ela olhe para o que o Chuto ouviu a respeito dele mesmo. Nós, apesar de ser um casal, Chuto e Creusa formam um casal, mas nós vimos que eles pediram oráculos, foram ao oráculo separadamente. O Chuto foi antes de Creusa falar pedir o oráculo de Apolo. E a sorte que ele recebeu é uma e a da Creusa é outra, né? Apesar que a sorte que favorece o Chuto favorece também a Creusa, mas ela não sabe, porque o filho que o Chuto ganhou, na verdade, é filho de Creusa e não de Chuto, né? Mas por enquanto tem Creusa, para ela as sortes são diferentes dela e do Chuto, e o ancião vai mostrar para ela essa diferença. O Chuto, ele também está passando por infortúnio? Responde o Coro: ó ancião, Lóxias lhe deu um filho, e sem ela ele tem boa sorte própria. Olha só, sem a esposa ele tem uma boa sorte, porque o Lóxias deu um filho para ele. Então o Coro entregou o que o Chuto mandou ele calar. Esse mal a mais extremo proferiste, a aflição minha de gemer. Aí um mal pior ainda. Vaticinou que de mulher qualquer deve nascer o filho, ou que nasceu, já nascido, perfeito, um rapaz. Lóxias lhe dá. Estava eu presente. Um filho que já está crescido, dado a Chuto por Lóxias. Que dizes?
nefasta, nefanda palavra me anuncias. E a mim, como o vaticínio se cumpre? Diz-me mais claro. E quem é o filho? O Deus lhe deu por filho quem primeiro teu esposo encontrasse depois do Deus. Ion quer dizer aquele que vem. Esse foi o nome que o Chuto deu ao rapaz, porque assim que o Chuto saiu do templo, aquele que veio para ele foi Ion. Aquele que primeiro veio para ele foi Ion. O Totoi diz: sem filho minha vida, e morarei na solidão, na casa falta de filho. Ela viverá na solidão do ninho vazio. Qual o indicado? Quem o esposo da mísera topou? Como viu? Onde? Sabes, ó minha senhora, o rapaz que varreu o templo? Ele é o filho. Voasse eu por úmido firmamento, além da Grécia, a astros tardios. Que dor sofri, amigas. Que nome o pai lhe dá? Tu sabes, ou isso em silêncio resta incerto. Ion, porque primeiro topou o pai. Mas de que mãe é, não sei dizer. Que saibas tudo por mim, ancião. O esposo partiu para os sacrifícios hospitaleiros e natalícios do filho, e para a ceia comum ao novo filho, em tendas sagradas, as ocultas dela. Então, o Chuto já está adiantando a recepção para o filho, as ocultas de Creusa. O Chuto está agindo independentemente da Creusa. Dona, fomos traídos. Sofro contigo por teu marido, e premeditadamente ultrapassados, e da casa de Erecteu banidos. Nós não temos mais lugar no palácio, porque agora tem um pai e um filho lá. Não por ódio ao teu marido, digo, mas por te amar mais que a ele. Forasteiro por te desposar, tendo urbe e casa, e em posse de teu patrimônio, traz o filho nascido de outra mulher às ocultas. E como se oculta, direi, sabendo-te sem filho, não quis ser símil a ti e suportar a mesma sorte. Ele está contando os fatos, mas da forma como ele conta, está aprofundando a separação entre o marido e a mulher. E por união secreta em leito servil, plantou o filho, e hospedado o dá a algum Délfio que crie, e foi criado às ocultas solto no templo do Deus. Aí o cara já supõe que o Chuto semeou esse filho um dia, não criando esse filho, dando o filho para ser criado por um Délfio, e agora que ele está criado, pegou para ser. Não foi isso que aconteceu. Quando viu que já formou o rapaz, persuadiu-te a vir por falta de filho. O Deus não mentiu. Esse mentiu ao ter filho antes e urdir tal trama. Se fosse pego, reportaria ao nome. Mas ao ir, e para prevenir o tempo, iria alegar-lhe a soberania da terra. Novo nome plasmado a tempo, Ion, porque indo ele o encontrou.
Responde o coro. Oi, Moi, que horror aos malfeitores que cometem injustiças e com artes adornam. Quisera antes ter amigos pobres honestos que maus espertos. Continua o ancião, que está dirigindo a interpretação da situação para Creusa. E também vai propor uma saída para ela. E ainda padecerás mal pior de todos. Conduz à tua casa um dono sem mãe nem préstimo, nascido de uma serva. O mal seria simples, se de mãe nobre por persuasão, por tua falta de filho, pusesse no lar. E se te fosse amargo, suas núpcias deviam ter sido de Éolo. Por isso deves fazer algo feminino, com uma espada, ou com um dolo, ou com drogas, matar o teu esposo e seu filho, antes que eles te matem. Olha a interpretação do ancião. E o plano. Tu, se disto cederes, perderás a vida. Se dois inimigos sob o mesmo teto entram, um deles deve ter má sorte. Quero, sim, então cooperar contigo. Entrar na casa e matar junto o filho, onde banqueteia. E por pagar o pão aos donos, morrer ou ver a luz vivo. Um só item dá vergonha aos servos. O nome. Em tudo mais não é pior que os livres, o servo que fosse bom. Não seria tão mal se esse filho tivesse uma origem nobre, né? Mas a origem dele, desse rapaz, é uma mãe serva. E é óbvio que ele quer tomar o poder no palácio. Se o filho te fosse amargo, suas núpcias deviam ter sido de Éolo. Vamos ver o que é isso? Eu não encontrei nada a respeito de núpcias de Éolo. Mas o que nós sabemos dele é que ele é o rei de uma terra em que Odisseu chegou com seus companheiros e deu para ele um saco com ventos, né? Para eles conseguirem voltar para casa. Diz o coro. Senhora, por ser parte da situação, eu quero ou morrer ou viver bem. Ó vida, como farei silêncio? E como revelarei tenebrosa união, abandonando o pudor? Ela quer falar da vez em que Apolo se deitou com ela. Que óbice ainda me impede? Quem é meu rival em virtude? O marido não se fez traidor? Sou sem casa, sou sem filho, nem esperanças, que não pude bem dispor, embora quisesse, ao calar as núpcias, ao calar o filho pranteado. Não da sidérea sede de Zeus, nem da deusa do meu solo, nem da soberana margem da úmida lagoa tritoníada. Não mais ocultarei a união, sem ela no peito terei alívio. As pupilas minam-me
lágrimas. A alma sofre por maus tratos dos homens e dos imortais, que apontarei ingratos traidores do leito. Ela calou o que passou, mesmo assim isso não garantiu uma casa para ela. Ela foi traída pelo marido. Ó tu, que modulas o estrépito septíssono da cítara, está se dirigindo a Apolo, que ecoa nos agrestes chifres sem vida os hinos sonoros das musas. Ó filho dileto, de ti farei queixa perante este clarão. Vieste-me com teus cabelos cor de ouro. Eu colhia crósseas pétalas nas dobras do manto, floridas com áureo fulgor. Os alvos punhos das mãos tomaste-me ao leito da gruta. Gritando, eu, clamor por mãe. Deus, no mesmo leito, seduziste sem pudor com a graça de Cipres. Mísera te gera o filho que, temerosa da mãe, arremesso ao teu leito, onde as míseras núpcias tu me jungiste. Moi, moi. Ora, se foi pasto rapinado das aves o filho meu e teu, mísero soas a cítara modulando os peães. Oé, digo filho dileto, que distribuis vaticínio no trono de ouro e na sede no meio da terra. Anunciarei à luz a fala. Ió, mal amante, que ao meu esposo, assim que recebas graça, instalas o filho em casa. Filho meu e teu ignorado, roubado por aves, se vai ao sair das faixas da mãe. Filho meu e teu, Apolo, se perdeu, enquanto o do meu esposo que me traz um outro filho de fora daqui do ninho. Odeiam-te delos e láureas frondes e palmas ramadas, onde santo parto te pariu leto nos jardins de Zeus. Diz o coro. Oi, moi. Tão grande tesouro se abre de males, onde se verteriam lágrimas. Diz o ancião. Ó filha, encho-me de pranto ao ver o teu rosto, e fiquei fora de meu juízo, exaurindo no espírito onda de males. Outra me ergue da popa por tuas falas, que proferiste destes presentes males, e segues por mais vias de outras dores. Que dizes? Que denuncias de Lóxias? Que filho dizes ter tido? Onde da urbe expuseste tua relíquia às feras? Repete-me. Tenho pudor de ti, ó ancião, mas direi. Sei que nobre prantear com os amigos. Ouve, conheces a gruta para o norte das pedras cicrópias, ditas compridas? Sei onde o ádito de Pan e altares perto. Aí competimos terrível competição. Qual? Vem-me pranto por tuas falas. Com Febo tive tristes núpcias, coata. Ó filha, seria então o que eu percebi? Não sei. Se dizes a verdade, eu diria. Ao pranteares, secreta dor as ocultas. Eram os males que ora te digo claro. Como ocultasse núpcias com Apolo? Pari. Suporta ouvi-lo de mim, ancião.
Onde? Quem partejou? Pariste a sós? A sós, na gruta onde tive as núpcias. Onde o filho, para não seres sem filho? Está morto, ó ancião, exposto a feras. Onde você deixou o seu filho para agora ser essa mulher que não tem filho? Ela se justificou, dizendo que até o procurou, mas ele está morto. Está morto? Apolo covarde não valeu? Não valeu, e na casa de Hades se cria. Quem o expôs? Não foste tu, de certo. Nós, nas trevas, envolvi-o em mantos. Tiveste aliado na exposição do filho somente as injunções e a ocultação. O ancião está explorando o que ela fez com o filho. Aparentemente, talvez apontando um erro dela. Como ousaste deixar o filho na gruta? Como? Derramando muitas lamúrias. Feu, ousaste ousadia, o Deus mais que tu. Aí o ancião desculpa que ele usa, dizendo que o Deus foi mais ousado do que ela. Por isso que ela agiu assim. Se visses o filho me estender as mãos, procurando o seio ou repouso no colo, ausente daqui de mim sofria injustiça. Por que razão te ocorreu expor o filho? Para que o Deus preservasse seu filho. Ela quis que Apolo cuidasse do filho, né? Mas o Apolo não cuidou. Para ela. Oi, Moi, a riqueza de tua casa atormenta. Velho, por que cobres o rosto em pranto? Por te ver a ti e teu pai em tão má sorte. Tais são os mortais, nada é para sempre. Não mais resistamos em prantos, filha. Que devo fazer? Em passe, a difícil sorte. A má sorte do pai dela, do Ericteu, foi porque na luta, na guerra em que ele participava, ele acabou matando o filho de Poseidon, né, que o matou. Não mais resistamos em prantos, filha. Que devo fazer? Em passe a difícil sorte. Pune o Deus por primeiro injusto contigo. Sendo mortal, como vencer os superiores? Queima a santa sede oracular de Lóxis. Tenho medo, já suporto males demais. Ousa o possível matar o teu marido, o ancião, que é aquela mate, que ela lide com o que passou, matando, destruindo ou o templo, ou fazendo o possível, aquilo que não a fará atentar contra um Deus, que é matar o próprio marido. Respeito às núpcias de quando boas, os tempos, os bons tempos que nós tivemos juntos. Então mata o filho surgido contra ti. Como? Se fosse possível, quisera. Arma com facas os teus seguidores. Prosseguiria, mas onde se dará isso? Nas tendas sacras. Lá brinda amigos. Insigne a matança, sem força o servo.
Ó Moi, acovardas, havia-te, urde algo. Sim, também tenho astúcia e eficácia. A Creusa também não quer que os servos matem. Não é que ela não quer, mas ela entende que os servos não são fortes o bastante para matar o Ion. Então ela mesma vai fazer. Sim, também tenho astúcia e eficácia. Seja eu servente de ambas essas duas, da astúcia e da eficácia. Ouve, pois, sabes a batalha terrígena? 6 gigantes em frega contra deuses. La terra pariu Górgona, sina terrível. Aliada a filhos dela, faina dos deuses. Sim, deusa Palas, filha de Zeus, a mata. Está falando de uma luta entre os deuses e os gigantes. Palas matou Górgona. Ora, essa é a palavra que ouvi outrora. Atena manter a pele dela sobre o peito. O que se chama égide, a veste de Palas. Ágil na luta, deuses lhe dão esse nome. Ela tem que forma de figura selvagem? Couraça armada com espirais de víbora. Filha, que mal isso faria a teus inimigos? Sabes, Elictônio? Como não, ó ancião? Terra produziu o vosso primeiro prógono, Elictônio, né? O pai do pai dela, né? Elictônio, filho de Hefesto, com a terra. Palas lhe dá quando era recém-nascido. Quando o Elictônio nasceu e foi encerrado numa urna por Palas, ali foram postas serpentes para guardá-lo, né? O que? Acrescentas que palavra mais? Os 2 pingos de sangue de Górgona. As cobras que guardavam Elictônio tinham pingos de sangue da Górgona. Que podem fazer a natureza humana? Um é letal, o outro remédio de males. Como ela os atou ao corpo da criança? Como Atena o colocou junto à criança? Com áureos fios, e ele os deu a meu pai, a Erecteu. E tendo-lhe morrido, pertenceram a ti? Sim, e no pulso da mão os mantenho. Ela mantém as gotas de sangue de Górgona no pulso. E como atua o duplo dom da deusa? O sangue que gotejou da veia cava. Que fazer com ele? Qual o seu efeito? Afasta doenças e dá alimento à vida. A gota que traz benefícios, mas tem a outra gota que mata. O segundo pingo que falas, que faz? Mata, veneno das serpes de Górgona. Tu os tens misturados ou separados? Separados, o bem não se une ao mal. A Creusa carrega os venenos de Górgona nos pulsos. É uma herança de Atena, né? Minha filha, tens tudo de que precisas. Assim o filho será morto, tu o matarás. Onde e como, teu dizer e meu fazer. Em Atenas, quando vier à minha casa. Não o disseste bem, e tu me reprovas. Como? Suspeitaste do que me ocorre? Dirão que tu o mataste, ainda que não. Sim, dizem que madrasta renega filhos. É preciso que o ancião a ajude. Porque dizem que a madrasta, se ele morrer, vão culpá-la, né? Mata-o aqui, onde negarás tê-lo matado. Antecipo assim
a tempo o meu prazer. Ocultarás a teu esposo o que te oculta. Sabes o que fazer? Toma de minha mão este antigo instrumento áureo de Atena. Vai onde oculto a nós o esposo festeja. E ao cessarem a ceia, antes de levarem aos deuses, portanto, isto sob o manto, derrama-o rápido na bebida do rapaz, sem pôr na bebida de todos, somente do que é para ser dono de minha casa. Se transpuser a goela, nunca chegará a ínclita Atenas, e ficará morto aqui. Então ele deve ir, o ancião, no lugar onde está tendo o jantar de recepção do Io, que não é em Atenas, né? Para matar o rapaz. Ó tu, dirige o passo à casa do hospedeiro. Nós trabalharemos em nossa incumbência. Vamos, pé ancião, faz-te jovem ao agir, ainda que por tempo não te seja possível. Marcha com os donos contra o inimigo. Com eles mata e com eles toma a casa. Com boa sorte, é belo honrar a piedade. Mas quando se quer maltratar o inimigo, nenhum instituto constitui um entrave. O ancião chama força para matar os inimigos da casa. Terceiro estágio, diz o coro. Enódia, filha de Deméter, reinas em notívagos ataques. Guia tu ainda a luz do dia, a plenitude das mortíferas crateras, contra quem a rainha minha rainha envia os pingos decapitados da terra e a górgona, contra quem adere à casa dos electidas. E quando está pedindo a Enódia, filha de Deméter, ajuda para que a rainha do coro, né, que ele usa, consiga cumprir o seu intento. Nunca outrem advena reine na urbe, mas bem-nascidos electidas. Só os electidas reinem, e não outros que cheguem. Se inúteis morte e fainas régias, e se faltar a ocasião à ousadia, onde esperança agora surge. Ou afiada faca ou forca atingirá a garganta, matando dores com dores, descerá a outras formas de vida. Não suportaria nunca em casa outros reis forasteiros, se viva a luz brilhante a filha da casa de bons pais. O coro está dizendo que se não conseguir se livrar, se Creusa não conseguir se livrar do invasor do palácio, que essas mulheres que compõem o coro vão se matar. Beija-me o ineado Deus, se junto à fonte Calícoro insone, visitante vir tocha noturna do 20º dia, quando ainda compõe coros o fulgor constelar de Zeus. E as coristas são a lua e as 50 filhas de Nereu que dançam no mar e nos giros dos rios perenes, a auricoroada filha e a mãe veneranda, onde espera reinar sobre faina alheia o errante de Febo. Vós em díssonos hinos, segundo musa cantais, nossas núpcias e uniões ilícitas de ilídima cipres. Vede vencermos reverentes a injusta lavra de varões. Vão responsiva canção e musa contra os varões, dissonante das núpcias.
O neto de Zeus mostra a desmemória ao plantar na casa a sorte da prole não comum da rainha. Ao fazer a Afrodite alguma outra graça, obteve filho espúrio. Ela está lembrando as injustas núpcias de Apolo com Creusa, provocadas essas núpcias por Afrodite, a Cípris. E por causa dessas núpcias surgiu um filho espúrio, o Íon.